Olá! Mais um episódio do nosso Pod Mãe. Estamos customizadas. Prontas para a Páscoa. Chegando! E aí a gente pensa em comer. Nossa, chocolate. Chocolate. Comer. E pensando neste assunto, nós temos uma convidada aqui hoje maravilhosa que vai ensinar tudo a gente sobre alimentação infantil e dificuldades alimentares, que é um super problema para as mamães. Com a gente, Carla Deliberato. Aê! Obrigada, Carla. Valeu, você tá aqui com a gente para debater um assunto que tanta mãe, né, tem dificuldade com seus filhos na hora da introdução alimentar, né? Pois o que é fato, o que é mito, como é que ajuda, como é que não ajuda. Ela vai contar tudo pra gente. E eu sou Roberta Lasno, da Pipu. Eu sou Roberta Santo, sem o S do final. E eu sou a Gabi Cardoso. Play no nosso Pod Mãe. Tem um sorteio, que é um kit de introdução alimentar, que vai ser oferecido pela Pipu. E aí a gente coloca nos stories, tudo bonitinho, o que tem dentro do as kit. regras direitinho, participem, marquem Ó, os já amigos, sei, Beta, amigas já sei. e etc. Pra participar, no finalzinho aqui a gente fala uma palavra, a pessoa vai ter que colocar a palavra lá. Isso. Tá bom? E aí, pra gente começar, né, Ô, Carla, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é ser uma profissional dedicada, né, a dificuldades alimentares. Por que você foi, né, para esse tipo de atuação? Qual foi sua motivação? Pois é. A alimentação infantil, a gente sempre pensa na boca e que a comida vai entrar na boca e a criança vai engolir, pronto, acabou, tá alimentado. Mas vai muito além disso. Envolve comportamento, envolve hábito, envolve rotina alimentar, hábito saudável da família. Tudo isso interfere. Então, meu filho não tá comendo fruta, mas a mãe come fruta. Sim. Como que é isso? Então, isso não é, minha mãe não come fruta, mas eu como. Mas, em alguns casos, isso tem um impacto maior. E estou neste mundo porque eu passei por esta grande dificuldade com a minha segunda filha, quando ela estava na introdução alimentar. Então, a gente começou com 6 meses a introdução e ela não abria aquele bocão que a gente vê na internet. E é engraçado que foi a segunda. A primeira foi o quê? Eu não queria comer nunca. Mas a primeira foi tudo bem. A primeira foi tudo bem, ela não teve... Mas ela era um pouco mais seletiva. Então, Mas você achava que estava dentro da normalidade? estava dentro da normalidade, mas não era uma criança comilona. Mas a segunda, ela realmente teve uma dificuldade que e eu sempre trabalhei, antes de ter filho, eu trabalhava em UTI de hospital, com disfagia. Você já é dessa área, tá. As pessoas queriam comer loucamente, só que elas se engasgavam e eu falava, não vai comer, a gente tem que adaptar para pastosa e tal. Minha filha não queria pôr a mão na comida. Ela não abria a boca, ela não queria ficar sentada direito no cadeirão, isso bem no início. E eu sabia que ela tinha refluxo, teve alergia alimentar, estava em tratamento disso. Eu sabia que isso tinha uma relação na aceitação, mas eu achava que estava um pouco além do normal. Então, eu questionei com a pediatra dela, a gastropediatra, e ela falou, não, Carla, uma hora vai. Aquela coisa de abordagem tradicional. E Tenta, né? Fica tentando. uma hora vai. Isso é fase? Meu marido também, uma hora vai. Fase. Vai comer. E eu sentia que não estava normal, só que eu não sabia a quem recorrer. Falei com amigas minhas do hospital, professoras de vários lugares. Tudo abordagem assim mais tradicional, de que não perca a esperança. E aí eu descobri sem querer um lugar que fazia esse tipo de trabalho, mas eu fiquei um pouco desconfiada até no início. Eu falei, não, isso daí é uma hora vai. É uma enrolação. E, na verdade, foi a minha salvação, porque a abordagem não é essa que uma hora vai comer. Tem todo um trabalho de aproximação e a Isabela, ela realmente tinha mais sensibilidade na boca. Por conta do refluxo, ela ficou com a mucosa oral mais sensível, mais hiperemiada. Tinha uma justificativa, né? Não era uma birrice. Então, de tanto ela ter o refluxo, ela era mais irritada. Então, ela não associava as coisas que iam na boca com prazer. Para ela, tudo era um desprazer.
E aí eu fiz um trabalho precoce, eu diria, porque logo que começou a dificuldade, a gente já começou a intervenção e ela estava com 10 meses comendo e super bem. E foi hoje ela rápido come até dos 6 muito. aos 10, então. Foi isso. porque eu fiz uma introdução Tá. muito rápida. É que ela percebeu, né? Já não... Mas ela teve um comportamento alimentar de colocar a comida na boca, uma colher, e desenvolver vômito. Assim, ela não aceitava nem 2 colheres. Então, eu questionei com a gastro e ela falou, não, uma hora vai, mas sabe o que você pode fazer? Tenta pôr arroz na papinha. E essa gastro, ela era muito favorável nessa linha de papinhas, dessa introdução tradicional alimentar. E quando ela se encontrava com os grãos na boca, aquilo era a morte. Ela odiava. Então ela vomitava, assim, entrava e vomitava. Foi aí que eu fiquei Olha. muito preocupada. Eu falei, não, isso não é normal. Tudo bem, tem refluxo. mas toda vez. Toda vez, e nossa. assim, nada vai. E aí a comida vira um trauma, né? Exato. E aí o E que precisa ela comer. percebeu? Efetivamente, Que ela a pessoa precisa fazia comer. isso e ela saía do cadeirão. E isso é uma coisa que acontece até hoje com as crianças. Sim. Eu choro, eu esperneio, eu não preciso vomitar. Sim, isso é sim. o caso extremo. Mas eu sei que eu saio do cadeirão. A família tira. Ou eu tenho vários casos também que eu atendo no consultório de crianças maiores que, quando a família começa a pressionar, a criança vomita de propósito, porque sabe que ali ninguém mais vai forçar. Sim, porque aí, vomitou, não faz mais nada, tá? E aí, nisso, eu fui para um lugar que fazia isso. A Isabela passou por atendimento. Nisso teve um curso também desse lugar. E eu fui e me apaixonei. E aí, eu nem pensava em voltar a trabalhar antes dela ter 3 anos. Porque a minha primeira filha, eu voltei a trabalhar quando ela estava com 3 anos. Ela não. Com 1 ano e 8 meses eu tive que colocar na escolinha, porque eu comecei a atender nesse lugar, me apaixonei, foi aumentando o Olha. horário. Eu nunca mais que saí legal. disso. É. E assim, quando a família chega chorando, eu entendo o que é, porque eu cheguei chorando. Eu falei, mas tem esperança pro caso dela? Claro porque a gente não sabe, a gente fica Nossa, perdida, sério? né? Exatamente. O que vai fazer? A criança tá vomitando. A Maria, Não vai até forçar. hoje, na verdade, a Maria tem 3 anos. E para ela, o momento da refeição não é prazeroso. Olha. Se eu chego perto, por exemplo, sei lá, a gente tá num hotel e eu chego perto do refeitório, ela fala, não, aqui de novo não, eu não quero entrar. E ela, dependendo do gosto ou dependendo da textura da comida, ela vomita. E assim, aí você fala assim, não, mas você mistura. Não adianta. Eu posso pegar, por exemplo, um frango desfiado e assim, ter todo o macarrão. Se eu colocar um frango desfiado, ela vai sentir na goela dela, na língua, não sei aonde, e ela põe pra fora. Isso até E hoje. ela Então, fazia isso já no comecinho da introdução? engraçado que não. Diferente do caso da doutora Carla, quando ela era bebê, né, que foi o processo de introdução, ela comia banana, ela comia mamãozinho, ela comia sopinha. Enfim, ela comia e foi parando de comer, até que quando ela chegou com 1 ano, mais ou menos, eu acho que 1 ano e pouquinho, ela ficou coisa de 7 meses sem comer nada. Ela queria viver só de tetê, de mamadeira. E aí foi quando, inclusive, eu procurei a doutora Carla e a gente iniciou um processo de tratamento com a Maria, porque ela não se aproximava em nada. E até hoje, por exemplo, ela odeia mão suja. Então, ela não rela nas coisas. Ai, não pega os alimentos, não tem essa... Não. No caso, isso que ela tá falando, a gente sempre pensa, não tá comendo porque não mastiga. Ou porque tá engasgando. Alguma questão de sistema sensório-motor oral. Em alguns casos, isso realmente, a criança não tá mastigando, então ela não consegue comer carne. Ela só come se for carne Batido. muito mole, carne... Bem papinha, né? Assim, bem... feita na panela de pressão, mas bifinho duro nunca vai. Às vezes não consegue mastigar, então ela vai deixando de comer as coisas que ela já sabe que são mais difíceis. Só que em outros casos a criança sabe mastigar perfeitamente, mas o que ela sente na boca é algo que ela não dá conta, que é um pouco o seu caso. Então, crianças que não toleram muito a mão suja, se lambuzar, se melecar, não gosta de pisar na areia, não gosta de pisar na grama. Sensações no geral com o corpo, principalmente mãos e pés, isso tem uma relação
muito próxima da alimentação também. Então, são dificuldades alimentares com características sensoriais. Então, são crianças que não vão comer essa textura, assim, desfiada, mas come tudo mais seco e crocante. É o Então, meu o caso. frango, por exemplo, num nugget que tem casquinha, vai melhor ou vai Amendoim. muito bem. Por exemplo, no consultório, não come macarrão porque é mole. Eu adapto por um macarrão crocante, nossa, come loucamente. É a textura. Então, lógico que tem casos e casos, tem que avaliar, porque tem também a criança que tem um pouco da questão sensorial junto, de não conseguir mastigar, mas tem criança que é puramente sensorial. Mas tem alguma coisa que seja padrão? É claro que cada criança tem uma peculiaridade, tem idade, etc. Mas uma coisa que seja padrão. A maioria das crianças rejeitam carne porque o sabor é forte para todas. Existe isso ou não, Kátia? Os alimentos muito duros são inicialmente mais difíceis. Qualquer alimento duro, tá? Muito duro, Sim. que eu digo assim, uma torrada muito, muito crocante. Uma carne de churrasco. Tá. Isso é muito difícil. A criança ela precisa treinando essa habilidade motor oral, isso desde a introdução alimentar, na verdade, com 5 meses antes de começar a comer de fato, porque o que é recomendado é a partir de 6 meses. Você já vai preparando essa cavidade oral para preparar a musculatura, Mas prepara a como? Me sensibilidade, conta. com os mordedores de bebê. Mordedor. Por tá. exemplo, eu trouxe aqui. Então, a Conta pra gente criança, o que é isso. quando tá naquela fase que o dentinho tá mordedor, vindo, vamos usar o mordedor. De preferência, ele longo. Então, esse é um mordedor Y, que tem textura de risquinho. E aqui tá em V, vamos chamar assim. Tá. Então, o bebê coloca na boca. Ela tá mostrando aqui um Ele de silicone começa a e vai morder. mordendo, tá? E aí, o que acontece? Quando ele coloca na boca, a língua vai de um lado para um tá. outro. Isso é importante por quê na hora da mastigação? Porque quando o bebê tá só no leite, ele fica assim, Isso, que é a posição terrível, antero-posterior da linguinha saindo para fora da boca. Então, às vezes a família começa a dar a papinha e fala, nossa, mas sai tudo da boca. Porque ainda tá tá com acostumado esse com aquele movimento sistema. muito anteriorizado, é super normal. Com o tempo e com esses exercícios, esses estímulos, ele tem que levar a língua mais para dentro da boca, não cuspir tanto esse alimento e lateralizar. E conforme ele leva objetos diferentes, que o sabor do leite, que o bico da mamadeira, que o bico do peito da mãe, ele também consegue lidar com texturas diferentes. Então, Você vai treinando mesmo. vai treinando É um a treinamento, mobilidade. certo. Uhum. A criança que não passa por isso, tem crianças que nunca fazem conexão mão-boca. Nunca levava objetos na boca de bebê. Isso é bem comum. A mãe acha ótimo. Porque, Não se... Eu senti que a Tem Roberta gente foi que essa acha mãe. ótimo. porque se você deixa seu filho sentado no chão brincando, ele não vai pegar uma moedinha do chão, uma bolinha do chão e se engasgar. Menos risco, né? Só que isso, Mas isso é ruim pra alimentação. super ruim. Ou aquela coisa, não põe na boca. Não põe a na mão boca. suja na boca, não põe brinquedo na boca. Mas tem que colocar um pouquinho, Não deixa né, pôr de uma tudo suja na boca. Eu também. Tem Aí que eu vou lá pôr e tiro, tudo. tá errado. Então, tem que pôr tudo na boca. Não, tá certo pra idade. É fase oral. Vai pôr exageradamente. Põe tudo. Tem que pôr. Então, isso é o correto. Por quê? Porque tá preparando a boca. Então, quando ele enfia uma caneta na boca, um controle remoto na Sim, boca e faz... Direto. Dá aquela ânsia, ele tá o quê? Conhecendo os limites da própria boca. E ela, inclusive, faz isso com o mordedor. Sim, sem dúvida. Então, Faz no aquela caso caretinha, dos né? mordedores, tem que ser assim, comprido pra ir lá no fundo. Se é um mordedor muito redondo e liso, por exemplo, sabe aquele pezinho, aquela mãozinha lisa? Sei. Aquilo não é muito indicado. Não tem problema usar, mas não tem textura, é liso, o negócio é gordo. Então, a criança põe e fica assim... Como se estivesse chupando uma mamadeira. Não faz o trabalho que movimenta, né? deveria. Não vai desenvolver E nada. muita gente, assim, eu vejo que não tem uma instrução muito grande para a funcionalidade do mordedor, né? Exato. E sim como se fosse, sei lá, eu vejo muito isso, que é um acessório que você utiliza pra criança, sei lá, se divertir. Ou tipo, o dentinho tá vindo. Morde aí o negócio. É tipo isso. Tem aquela girafinha. Sim. Aquela girafinha, ela só é comprida, não tem tanta textura, é caríssima, então
não tem tanta função Lá assim. em casa a Devassa já pegou a girafinha. Usar girafinha é ruim? Não é ruim, porque o importante é levar coisas à boca. Mas isso, na hora de comprar, tem que comprar coisas com texturas. E tem um monte hoje em dia. E de preferência comprido. Tá bom. Então, esse aqui Interessante. tem Fica a dica, textura, mas não vai tanto no fundo da boca. A boquinha do bebê é pequena, então ele vai conseguir colocar aqui. Não tanto. Ela tá mostrando um caranguejo, como é que é? É um caranguejo, É um caranguejo com com textura. textura. A Eva tem esse aí, mas ela não gosta muito desse aí, não. O caranguejo não agradou Acho que ela não vai ainda. gostar dos chutes do Marcos, tá? Sabe? Acho que ela não vai ser muito dessa. E nisso que a criança vai fazendo essa exploração oral, antes mesmo de comer, então o ideal com 4, 5 meses, quando a Tá. criança já começa a fazer essa aproximação, né, de linha média, já vai dando esses objetos para ela. Coça a gengiva e também vai fazendo estimulação oral. E isso desenvolve o prazer oral. A criança Certo. precisa ter prazer por comer. Então, antes de comer alimentos que têm cheiro, sabor, textura, ela tem que ter prazer por levar essas coisas na boca. Se nem objetos ela leva, ela não vai levar comida Não. que despedaça, que esfarela, que é realmente desafiadora. Então, é todo um trabalho de preparação na hora da introdução alimentar. Tá Nossa, bom. eu não sabia disso. Eu também não. É que, na verdade, a alimentação... Achei que o mordedor era só pra coçar a Pra coçar gengiva, o porque tá, dente, é. Aliviar a gengiva. porque tá crescendo o dente. E, na verdade, Acho que foi isso que deu certo na minha casa. Deu certo, gente. Come, ó. Tá uma belezinha. Sabe brincar? Não brinca. E aí, no meu caso, por exemplo, como eu já até contei em um podcast anterior, a Maria, a gente saiu do Brasil com 4 meses em processo de viagem e voltamos com praticamente 9. Então, em viagem é muito difícil de você fazer esses processos, porque a gente estava mudando de casa, mudava de hotel, um dia tinha uma atividade, um trabalho, um passeio e coisas do gênero, e aí a gente foi meio que empurrando esse processo de introdução, né? Então dava o básico. E no começo ela comia. Só que eu tava nos lugares, eu não queria que ela fizesse sujeira. Então eu dava certinho na boca dela pra não fazer sujeira. Entendi. Você também não queria que ela Na verdade, sujasse. a gente porque pensa assim, Ela põe a entendeu. mão no chão? Na terra? Ai, A Maria hoje Na areia? A Maria não gosta. Maria. A Maria não gosta ou é a mãe que não gosta? Solta ela lá em casa pra Mas ela eu digo conhecer os assim, por matos exemplo, que tem lá em pensa casa. você tá num passeio, Revelações no Pó de Mãe. você tá num passeio, aí chega no passeio, igual, um exemplo nítido. Uma vez eu fui abrir uma comidinha pra dar pra ela, a gente ia fazer um passeio de helicóptero. Ela tinha acho que 6 meses. Tava entendendo nada. Ela, ela jogou A mãe pra se matando. cima e lambuzou eu, o Dentro Beto. do helicóptero. Não, antes. Pensa como nós entramos no lugar. Tipo, Que legal. cheiro de papinha em todos os lugares. Então, assim, o processo... Eu me arrependo muito nesse sentido de o processo da introdução, a gente não ter conseguido se dedicar a esse processo. Só que eu também não tinha o conhecimento suficiente de como era o processo de alimentar. Porque, pra mim, o processo de alimentar... leiga, mãe de primeira viagem, era coloca comida na boca, comeu, matou a fome e tá satisfeita. Então, eu não sabia dessa questão toda sensorial. E eu não fiz esse trabalho sensorial com a Maria. E todo mundo acha que, deu 6 meses, o pediatra liberou, começa com a frutinha, põe no cadeirão, sai comendo. É totalmente o oposto disso. Alguns, como as suas, passaram por isso, que é a exceção. Cadeirão, Mas- não, sentaram na cadeira. Não é a regra. Pegaram. Não, elas, Não elas é a comem bem. regra. Elas sempre comeram muito bem, muito bem. E tudo. A criança tá sendo amamentada, Fruta, ou tá na suco. mamadeira, no colinho gostoso. Como de repente coloca sentado no cadeirão e aparece comida que tem cheiro, comida de cor diferente, isso é muito desafiador. Eu acho super bonito quando eu vejo. Eu precisava fazer o arroz em forma de coração, né? Com brócolis, pra criança comer o brócolis. Imagina. O brócolis é loucura em casa. Você pode fazer Mas, aqui por exemplo, em formato de estrelinha. Olha lá, essas formas tem aí. essas formas. É de omelete, isso, pra mas deixar dá pra fazer várias bonitinho. coisas. Deixa a comida bem bonita. Eu acho bonito. Mas você acho tem e bonito, não nunca usa? usei. Não, Nunca usei. Nossa, você pode fazer ovo. Eva, você vai comer tudo agora. Que a mamãe vai fazer coisas de Não. estrelas, corações, entendeu? Agora você vai comer tudo. E eles, essa questão lúdica é de eles comerem brincando, por porque daí exemplo. olha, né? Acho bonitinho. Não, e a Maria, se eu falar pra vocês, nessa última viagem que nós fizemos, ela passou, acho que 26 horas sem comer nada. Nada. É jejum intermitente. E Isso aí nessa ela só idade. queria o TT. Pra eu conseguir fazer ela comer, eu fui pra um restaurante. Nesse restaurante, eu brincava com ela de que
a gente ia chegar um carrinho. Então, eu pegava, sei lá, um objeto. E aí, eu pegava esse objeto e... Sei lá, mas esse E um objeto. outro objeto. Ia correndo. Quem chegasse primeiro ganhava um macarrão. Então, essa competitividade de brincadeira, eu consegui fazer ela comer o macarrão. Isso porque é um alimento que ela aceito. come, que ela aceita. Em geral, criança gosta de macarrão, né? E aí, Não? Algumas. A Eva gosta. Os meus pacientes, eles não É? comem nada. Ai, as minhas adoram. A Eva gosta de macarrão com caldinho de feijão. eu já tive que brincar que o Às vezes eu garfo adoro caldo era o de feijão. cabelinho do garfo, o macarrão, Tipo assim, ou você o arroz. desenvolveu toda uma brincadeira. Eu tenho que pra- fazer brincadeira com ela em restaurante. Só que nem sempre eu tô com essa paciência. Então... Mas É difícil, eu preciso transformar o comer em algo lúdico. Em algo que dê prazer. Exato. E ela ficou nesse padrão na viagem, mesmo comendo macarrão. Por quê? Porque ela devia estar cansada, mudou a rotina. Então, você deu o quê? Um suporte necessário para ela ter confiança. Puxa, eu tô brincando, sem aquela pressão, obrigação. E aí ela tipo, senta conseguiu aí. voltar a ter Você acha que o interesse. estresse da família também influencia muito, né? Total. E forçar, gente, sério. Forçar Quando- não eu dá. não sabia disso, então eu ia forçando. Porque a primeira colherada era mais difícil. Então, vou tentar. E abria a boca, colocava. Aí ela gostava do gosto, e aí ela ia comendo. Só que cada vez ela foi demorando mais pra pôr essa primeira colher na boca. A ponto de ela No se seu caso, ela debater. foi Eu achava tão parando. bonito. É. Ela foi- Olha o aviãozinho. Eu Nada. achava aquilo tão bonito. Nunca fiz. Eu não faço isso aí também, não. Eu já tentei de pegava a tudo. colher, abria- Não, a Maria não. Juro por Deus. E assim, até hoje, por exemplo, a gente falando de Ai, tô Páscoa, caindo tudo aqui, gente. ela só come 2 Derrotada. chocolates. 2. Ah, Ela não come qualquer chocolate que você dá pra ela, ela não tirou come tudo, bolo. gente amiga, tirando tudo. Ela só come bis Bis Lindt. patrocina a gente, Lindt. e Lindt, menino. Ai, Lindt, te patrocina a gente. Por favor, amém. Ela só come esses 2 chocolates. Ela pode chegar com o que Também for. ela gosta do bom, né? Do bonzão. Nossa, que impressionante. Ela só come, né? Tá, mas indicado isso é uma da- criança, no caso, seletiva. Sim. Crianças que têm esse padrão de seletividade alimentar são crianças que têm rituais. Por exemplo, atendi um menino essa semana, só como a pipoca de marca tal que tem um pacote vermelho. É bem Exatamente assim. Eu só como batata frita, mas sem as pontas. Olha. Não, tem muito ritual. Isso é Ou- um padrão. E o que Mas eu acontece? só como é pão isso. de forma sem a casca. Aí, Tá falando sério? Eu tô. A eu, gente- eu passei da fase infantil. Quem Ah, convidou a Roberta? Mas aí você pega um adulto que também tem Não, se for na seletividade. minha casa, você vai comer, vai arrancar a casca do pão? Ah, vou. Com todo Mas respeito a ao casca seu é o pão. que dá, é a fibra? É. Mentira, não sei. É claro que não. mas você É tudo talvez gordo, consegue amiga. comer Faz ovo, vai Mas lá. você na consegue estrelinha comer? da um outro Eva. tipo. Essas crianças, assim, não, Não, tem sim, o é só sem um- casca, nossa senhora, acaba. Entendi. Fica nervosa, chora. A família não consegue permanecer no local. São Mas casos. a indicação, por exemplo, come a batata só desse jeito. É porque só faz desse jeito? Só oferece pra Neste criança? caso, a criança já é maiorzinha, já estava com 5 anos. Já tá com 5 anos. Então a família foi ficando refém. É, porque você assim, meu acaba filho não fazendo só o que ele come. come. Eu preciso Exato. que ele coma. Então eu vou fazer só aquilo Então, que é o que, legal. que ela fazia, essa criança? Ela mordia onde interessava e desprezava o resto. No caso, ela dava até pra irmã. Isso Olha, que gera beleza. confusão na Eu família. acho que a Eva vai dar pra devassa, sabe? Eu acho. Jogar com a cachorra. E aí é um caminho sem volta. eles jogam pra cachorra também. É um caminho sem volta. É, Entendeu? mas a Vai gente dar não ruim. pode ir ficando refém disso. Então É, tá eu sou- difícil, tem eu que sou fazer uma refém. intervenção Eu pego pra do chão O que é essa Põe na intervenção efetivamente, Carla? Primeiro a gente tem que avaliar a dinâmica da família, Tá. se tem alguma questão orgânica, porque às vezes tem criança que não consegue comer porque tá com um refluxo, Sim. que Tem não tá alguma tratado. deficiência mesmo no corpo, né? não Na evacua. saúde. Tá. Se ela não evacua, ela se sente mal, ela também não tem apetite pra comer. Tem várias Gente. coisas. Gente, eu tô. Não, assim, vamos combinar, né? Eu tô realmente me reconhecendo aqui, porque não é possível, gente. Eu não evacuo e como. E como. E nunca tive. Sempre tive problema de intestino, mas tudo bem. Eu vou fazer uns... É pó de mãe, né? Vou Não é fazer pó uns de negocinhos velha. com formato de estrelinha pra você. Isso, obrigado. Ver se É. melhora. Se eu for na sua casa, eu só vou comer Você o tem que ovo fazer aí. espinafre em formato de estrela. Tá. E dar a borda da casca do pão. Isso. É isso que você vai comer Não, lá em eu casa. como, espinafre eu como. A casca do Isso. pão.
Não, vai dar bom. Mas eu também não como a casca do pão. Então, viu? Só É mal de se Roberta, for tá? Que eu vou com- chamar a Gabri. Na lancheira lá, aquela coisa Isso, que você deixa. aí Aí, eu beleza. como. Agora, se você me Aí der eu um como, pão gente. puma tradicional, eu não como a casca. Viu? Eu também. Exatamente igual. Mas eu a acho gente que é eu mais tenho normal do que alguma parece. seletividade. Todo mundo tem preferência. Sim, eu também. Isso só não viu? pode virar uma dificuldade a ponto de você não Mas, viajar. por exemplo, eu não como peixe. Mas eu tô oferecendo peixe pra Eva. Mas, tipo... Você não aquele come, não negócio come de por quê? provar na vez Não, eu faço isso. Eu provo, faço... Aí eu... Mas o peixe não. Aí eu falo pro Felipe dar o peixe. Porque é legal ela ver a gente comendo, entendeu? Eu Sim. acho. E aí essas coisas que eu não como, ele faz. Em algum momento, se ela exemplo, parar de comer peixe... Que ela não se vai ver eu comendo assuste, nunca na vida. Porque ela pode falar, minha mãe não come. É um Mas eu vou modelo. enganar ela até onde eu A puder. alimentação é um processo de aprendizado, é um ato aprendido. Então, se eu tenho um modelo muito positivo, não que eu vou sair comendo, mas eu tenho um grande incentivo. Que é o que falam, mas eu vou colocar meu filho na escola, ele vai começar a comer, porque as crianças vão comer. Pelo contrário, Não é a um solução. trauma maior, na verdade. Incentiva, mas não é a solução, senão era muito fácil. Saiu na maternidade, já Né? põe no Já dia põe na seguinte escola, na né? escola. Ô, Carla, uma vez- Eu vou... Pessoal, escolas, abram a mente. Vamos mudar. 4 meses, coisa nenhuma, tá? Vamos abrir escola pra recém-nascido. 20 dias. Ô, Carla, uma vez eu me integral. deparei num resort com uma menininha, eu acho que ela tinha 9 anos. A avó falou assim pra mim, eu trago o pozinho do leite e a mamadeira, porque ela não come nada. E aí, na escola, ficou tão traumático a avó dela me contando que ela buscava a menina na hora do almoço, Pra levava levar pra pra comer. casa, Ai, que dó. porque ela Senão fica o dia não inteiro. comia nada na escola. E aí, como ela vomita, a criança é automático, ela vomita. E aí, os amiguinhos em volta começavam a tirar sarro dela. Então, a mãe não conseguia sair com ela para os lugares. Então, assim, na escola ela tinha que buscar. Porque se ela não buscasse, a menina passava o dia inteiro sem comer. Nossa, E é uma criança que provavelmente não faz passeio de um dia na escola. Ela começa a ter limitações sociais. Eu tenho essa preocupação. Por exemplo, eu queria colocar agora a Maria Alice para fazer canto na escola, só que ela teria que almoçar lá. Eu me Aí você já preocupo. pensou duas Eu vezes penso duas em- vezes, porque, por exemplo, no lanchinho dela, o dia que a gente não manda os itens que ela gosta, ela não come nada. Ela prefere passar fome. Ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar fraca, ela Sim, dorme. normal, né? É igual a gente, quando a gente fica com fome, a gente mesma fica... coisa. surta, Mas né? ela não come. Tanto que quando eu procurei a doutora Carla, um pediatra falou assim pra mim, não, deixa ela sem comer nada, que ela vai Falam isso. comer. Todo pediatra, quando, assim, muitos da antiga fala isso. E aí, eu fiz isso, menina. 3 dias. A menina entrou quase em Meu hipoglicemia. Deus. É porque não. Não adianta, Não não adianta. adianta. É porque criança no não desespero também a gente fica maluca, né? Querendo achar uma solução rápida e aí... acaba. Exatamente. Não, e dá dó, porque é isso. A criança não come, fica fraca, enjoada, chata, mal-humorada, e, enfim. E não resolveu o problema. E não resolve. E quais são os passos, né? Percebeu que o Sugere, filho não né? tá comendo, não tá abrindo a boca. O que eu faço? Então, primeira coisa, tem que excluir causas orgânicas. Tá. Não tem nada orgânico. Como que é esse relacionamento com a comida? Tem nojo de pôr a mão, se aproxima, leva as coisas na boca. Nunca levou nada na boca e hoje também não leva. Primeira coisa é a criança ter prazer de levar as coisas na boca, de conhecer essas coisas. E aí a gente vê o que ela tá comendo. Ela come batata frita, come macarrão e come nuggets. A gente começa a pensar em estratégias de alimento, de preparações parecidas com aquilo que ela tem de preferência, Certo. para começar a expandir e introduzir. Então, por exemplo, ela come batata frita. A gente pode fazer batata, mandioquinha frita. Quando eu falo frita, é numa fritadeira fryer, elétrica, isso, algo mais saudável, não na fritura mesmo. Não sei. Mas tentar transformar e ampliar baseado em coisas que ela tem um mínimo de confiança e prazer. Eu não posso falar assim, eu vou pra praia, vamos num restaurante com peixe, eu quero que coma peixe e nós vamos fazer treino de peixe hoje. Não tem contexto. A criança tem que ter uma motivação, ela tem que ter um interesse, participar para conseguir ter a curiosidade. Entendi. Tudo que vem pressionado, obrigado, não dá certo. Porque ela registra no sistema límbico uma emoção negativa.
Então, se você tá aqui comendo uma feijoada maravilhosa num sábado e alguém vem e dá uma notícia triste, olha, fulano morreu, você amava a pessoa. A próxima vez que você estiver comendo vai feijoada, lembrar. você vai falar, eu não vou comer feijoada. Já Vai que acontece associa. alguma coisa. Porque você associou como negativo e toda a alimentação da criança, então ela tá comendo mamão e vomitou. Porque Mas a Maria a culpa acontece do isso, mamão. por exemplo, ela deu a primeira garfada. Se a experiência dela não foi boa, ela já fala, não quer ela mais. rejeita e mesmo ela que não ela quer goste. mais. E aí eu falo, mas era só esse pedacinho. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a primeira experiência da garfada dela. Porque se a Fruta experiência que tá passada, essas Sim. coisas, né? Não dá, eu não posso. Uma dúvida, Carla, o que você sugere para as mães que estão entrando aí com o bebê com 6, 7 meses? Nossa, Como lá em fazer casa. esse processo de introdução, né? Então, o que você sugere? Para que seja um processo de introdução bom, né? Com uma evolução legal, para não chegar, por exemplo, a um determinado nível. Pra eu não ter que te chamar, sabe? Pra te ligar. Não, pra chegar com 5 anos e a criança tá sem comer ainda. Pra ir no buffet e regaçar igual as filhas. Se bem que eu quero deixar uma coisa bem clara. As minhas filhas não comem shimeji. Que isso, A minha vai lá em não casa. se beija, acredita? Não Vou fazer na estrelinha pra elas. Pode ser, só se for na estrelinha. Porque elas olham assim e falam, ai mãe, é feio, não gosto. Isso É é, isso É que feio, não É gosto. feio mesmo. Parece, E é feio. Parece um bicho. É feio. A primeira coisa é, antes de começar o grande momento dos 6 meses, começa a colocar a criança sentada no cadeirão. Pra olhar os outros comendo, despertar a curiosidade. Ela começar a ficar sentada no cadeirão brincando. Então, deixa ela ali 5, Tipo, enquanto a gente tá comendo... 10 minutinhos. deixa ela- No cadeirão, ela já vai se acostumar com aquela cadeira mais dura, fora do colo de alguém. E mexendo nas coisas, aproximando da boca mordedor. Isso pode fazer com a criança várias texturas na boca. Então, isso é uma maneira de estimular. Do que chegar o dia, colocar e... E outra, Aí não come nada, cospe tudo, você fala. a criança tem que manipular. Sim. Então, você comentou da viagem no início. Não dava muito para ela se sujar. Isso também tem um impacto muito grande, porque a criança ela precisa pegar a banana e esmagar. passa Isso, no fazer aquela cabelo. lambuzeira. É uma Isso aí. Ela delícia. tem É que banho passar depois. por isso. A maioria das crianças passa por esse processo. São poucos não, mas a minoria das crianças que é igual a sua filha. Que come Que já saía tranquilamente. comendo. Nossa, começou a comer e come tudo. Come, Maravilhoso. come. Não, mas pegou a banana, lambuzou, esmagou. E lambuza isso inteira, fez. lambuza o chão. Abacate, enfim. Mas eu nunca me importei. Achava que. E hoje em dia tem aqueles tapetinhos que você coloca no chão justamente Sim, pra isso, sim. porque facilita a vida Sim, da mãe. Não, eu comprei até uma roupa que vai até aqui assim. É ótimo esse babador. Nossa, é incrível. Eu indico também, é muito bom. Nossa, é maravilhoso. E no Cada chão dia era um também, look, porque né? aí você recolhe o tapete, sim. depois quando você estiver tranquila, você limpa, porque realmente faz muita sujeira. Muito. Só que é pra fazer. A criança tem que sair, tem que tomar banho. É, Sim, é. sim. Isso fica que é o toda processo grudenta. de introdução alimentar. Não é comer, e sim É a sentir. qualidade. é testar. E não a quantidade no início. Sim, sem Porque dúvida. até porque a alimentação dela é o leite ainda, né? E não é o alimento em si. Exatamente. porque Então, complementa. o Né? segredo é esse. E ela tá colocando as coisas na boca e tá fazendo muita náusea. Aí tem que avaliar Tá. se tá com uma hipersensibilidade na boca, o que pode estar acontecendo para ajustar e deixar o mais confortável possível. Tá, até pra ver essa questão médica mesmo, né? Se Sim. precisa de refluxo, alguma E coisa. esses itens que você trouxe aqui ajudam? Pois é, isso aqui é um arsenal gente- que eu a tenho gente pra vai gente enganando, atrair Gente, é a muita criança. coisa, meu então, Deus. assim, É. na, Lá em lá, casa vamos tem lá. bastante coisa disso aí, viu? na hora Não que a usei criança nada. tá comendo, Vou lá, agora eu entendi eu vou por que que tá enganar a acontecendo criança. isso. Eu vou colocar abobrinha na sopa, ela não vai ver, mas vai comer. Ah, vai ver. Não é pra enganar. Sim, Ela tem que concordo. saber que tem aquele alimento ali. Só que ela tem que ver de uma forma divertida. Então, aqui... mas eu coloco a comida no cadeirão e ela joga. Porque o prato não fixa. Então, é legal, de repente, fixar. Mas Tá. não tem que se prender a utensílio. Prato, ele não tá aceitando a comida na colher. O importante é a criança interagir e aproximar da boca. Então, até uns 3 anos, a criança vai ficar fazendo isso. O importante é esse contato. O que é mais importante para mordedor? Esses que a gente falou, que tenham Tá, texturas e os sejam maiores, compridos, tá, que mais tem longos, textura. não seja tão arredondado. Por exemplo, assim, muito grande na boca. Tá. que E a aqui criança tem um monte de coisa. Então, por exemplo, falando de colheres. Vocês acham que essa colher é ideal?
Não sei. Gente, ela Ah, tá ela é mostrando uma bonitinha, colher ela é bem gordinha. grande, gorda. Gordinho, bem acho que grande. cabe muito Não. bem na boca, é? Exatamente. É muito grande, né, pra criança. É, É, uma colher tá muito bom. grande pra Então, criança. o ideal Eu são uso uma mais fininha. Exatamente, É, isso aí, assim. Isso, é. não tão funda. Porque senão é mais difícil da criança fazer. A pega. Ela tem que. E essa Então, habilidade gente, que ó, o bebê. colheres Exatamente. Então menores ela tem que sem ser mais ser assim, funda. flat. Tá, flat. Mais retinha, né? Mais retinha. Essa daqui, ela é a de aviãozinho, mas ela não é muito funda. Mas aí isso pra uma idade mais avançadinha um já ano, dá, um ano e né? meio já, né? Tipo, no comecinho, Pode 7 colocar- meses, 8, não. Mas... Pode pôr a colher sempre que quiser. Sim, Só que, ele não aceita a colher, isso não é um problema. sim. Mas dá, porque a criança, ela vai ver você usando o garfo e ela vai querer. Então, ela vai fazer assim Vai e pegar o tentar tanto levar que uma dá, vez, é. mas ela também vai pegar com a mão e vai levar na boca, que é o que tem que fazer. Então, aquilo de crianças que vocês já devem ter visto, que a mãe coloca e ela nunca põe a mão. A mãe sempre dá só na boca. Isso não é o ideal. Tá bom. Isso, em algum momento, a criança pode começar com uma dificuldade maior de aceitação de alimentos. Mas come de tudo agora, ótimo. É, que foi o meu Mas- caso, que é o que eu mais fazia. Eu não Você deixava dava ela na interagir, boca, eu dava na entendi. boca. E ela comia banana, comia todas as coisas. E aí foi parando. Aí, quando ela foi ter que comer, não come. Exato. Ou de a criança aceitar na colher, mas distraída vendo um desenho. Ai, é. Ela não tá aprendendo a comer, ela não sabe o que ela tá comendo. Sim. Ela nem Ela tá sente, O ideal é não ter no nada, automático. né? De TV, Isso, de brinquedo, gente, de sério. nada. A Beta, talvez na época das meninas, não era tão acessível aos tablets quanto são hoje. Nossa, hoje é Ah, muito... não, mas era assim já. Já? Isso já Mas, era gente, bastante. ó, não só ela, como a minha Não, sobrinha, como todas as todas crianças, as na hora crianças. que ela senta na cadeira, ela fala, cadê meu desenho? Ela associou Ela o quer fato de assistir comer ao e comer. desenho. E porque aí, eu sabia como que ela ela tem comia então, com o desenho. É isso. Como ela tem dificuldade, você também deixa ela assistir Pra ela comer. pra ela poder comer. Fica Sabe o que refém. ela tá Fica fazendo refém. agora? Ela quer comida na boca. Ela quer comida na boca. Agora que ela pode ela mesmo? Não, ela quer na boca. Aí ela come. Olha, gente, não Não é fácil. É. Vai ser mãe. Querida, vai. E aí, eu acho muito legal todos esses apetrechos da Carla. E esse copinho aqui, Carla? Pra que é? Esse aqui é pra tomar água. A criança aprende a tomar água no copo aberto, copo normal. Ela tá mostrando um copinho eu já aqui dei que é num bem de vidro, interessante. assim, mesmo. Pode dar também. Esse aqui só tem um recorte, então você consegue liberar o nariz do bebê. Ai, que legal. Ele tem um corte, Você consegue ver legal. quanto que você tá direcionando. Porque a criança até vai ter esse movimento, Vai. mas vai Ela cair cai tudo. tudo. Vai. É. Até hoje cai. É. No copo aberto, a melhor forma de treinar é a criança. Sim, Sim. sim. É a única forma que derrubando, tem. né? Então tem esse recorte aqui. Legal. E esse passarinho? Qual passarinho? Não é um passarinho, eu acho que é gente? tipo pra você espetar. E esse aqui é o uso para algumas crianças que Ela elas tá olham um mostrando alimento aqui, é diferente. tipo um palito de petisco, viu, pessoal? É um Quem tá palito só de ouvindo... petisco. Ah, tá. Sabe quando você come o petisco? Esse passa também, cerveja, ó. Esse petisco. também Pessoal é tá ouvindo vai patis. falar, essa mulher é louca, o que ela tá falando de E passarinho? esse também Tá. Esse é petisco, essa a formiga? formiguinha. Mas é pra pegar eu o quê? não sabia. Azeitona? Você põe o que você quiser. Você Você A pode gente pôr um pega azeitona, pedaço. toma cerveja. Você mas pode daí as pôr crianças- um pedaço de casca de pão. Ah, entendi. Bom, começa pela casca de pão. Entendi. A formiguinha vai te visitar na sua casa. Entendi. Eu já pensei azeitona, Mas tremoso. assim, às vezes a criança, Parmesão. Queijinho. que nem você faz a mandioquinha frita porque ela come batata frita. Só que é um pouco diferente a cor, então ela não quer interagir. Se ela não interagir com a mãozinha, ela não vai levar na boca. Por mais que você fale, olha, seu melhor amigo come, aquelas histórias. Sim, não vai sim, comer, é. ela tem que querer levar na boca. Então, a interação é fundamental. Então, se você Então pega coloca um passarinho, elemento... entendi. Ai, o passarinho vai voar e vai É, que é pegar. aquelas brincadeiras. Aí a criança Isso que eu falei começa da a se paciência. envolver. Deus, Tem que ter Deus paciência, é gente. incrível. Deus Então é não incrível. adianta Sabe forçar, dar um por isso filho que eu pra cada falei, mãe. se tá resistindo, tem que... Deus sabe de tudo. Porque jamais senão vai teria essa tornando paciência. cada vez mais difícil. E aí vira um problema. Sim, Então ela olha a sim. melancia, melancia nem pensar. Mas, por exemplo, olha, eu já vou fazer minha consulta aqui, né? Porque lá em casa. Ó, a Eva não tem essas coisinhas de coisas fritas ainda, nanã, Sim. porque é mais comidinha mesmo. E aí eu não uso nada dessas coisas mais lúdicas. O que eu posso Você usar? dá a Essas papinha? forminhas E já amassadinho. Não tem Então, mas a Eva problema. não Você parece pega o que mordedor, tem dificuldade molha o alimentar. mordedor, ela vai molhar. colher Ah, diferente. Ela tem que interagir.
Tá. Mas também a Tem Evelyn um me prato parece ter desse aqui dificuldade. que tem até um escorregador. Você já viu? É super legal. Não, esse não. Então você pode pôr algum alimento. Pedacinho de banana, por exemplo. Aham. Ela rola, ela começa a Meio interagir. que brincar Então, e... o objetivo não é distrair pra comer, igual quando coloca um desenho que fica assim, vidrado. É interação. É que ela tenha mais interesse ali pra pegar Pra e pôr na manusear, porque boca. quando ela tem interação, ela vai fazer isso aqui. Porque com frutinha ela faz mais, mas com a comida mesmo ela não... Não tá acostumado. Ela faz bagunça, Carla, joga o pote lá, e, ela suja e tudo. papinha, por exemplo, essas papinhas prontas, às vezes numa vida corrida e tudo mais. Tá Qual numa que é a melhor viagem. forma de você dar essas papinhas, talvez? A Maria comia inteira, mas é o que eu falei, eu dava no processo tradicional. Pega a colher da papinha e enfia na boca. Pega a colher da papinha e enfia na boca. O que você sugere nesses Quando casos? a família precisa usar a papinha em um determinado momento, então, o ideal é não é sempre usar a papinha, de segunda a domingo. Ah, e viajou, ela aceita aquela papinha? Ótimo, mas coloca no prato, tira do pote, deixa ela como se manusear. fosse a como se comida fosse a mesmo, se fosse a comida. Olha Entendi. só. Não no próprio negócio. Não no próprio negócio, porque Vixe, tô vira fazendo tudo errado. criança seletiva, que tem várias crianças, eu só como a papinha da Nestlé e tal, nananã. O pote Ai, X, Pietra, que é a até Maria. hoje. É. Que a Maria, se eu der Ela um compra amendoim até da hoje. marca XPTO, ela não come. Se eu der uma é. batata Ruffles, ela não come. Ela E só eles quer sabem Pringles. até a cor. Sabe? Olha, De longe. gente, eu quero ser a Maria. Ela só come chocolate Lindt, Maria come batata Pringles. Que são os hábitos e o que às amendoim vezes qual que é? eu tinha. Qual que será que é o amendoim? Vamos descobrir. O Não, amendoim né? ou Ovitos. Ah, o Ovitos. Entendi. E Carla, assim, estamos na Páscoa, né? E que momento o bebê pode comer ovinhos de Páscoa tradicionais? Ou você tem alguma sugestão, por exemplo, para fazer um ovinho de Páscoa para coisa bebê, mais uma coisa mais saudável, saudável? Tem alguma dica? Doces, o recomendado é a partir de 2 anos. Ai, Mas a meu gente Deus. sabe que as crianças têm contato precocemente, mas A avó sempre estraga, né? o Falei que, ideal né, é a ano partir que de vem 2 minha mãe anos. já não vem mais pra minha casa. Então, o que dá pra fazer é adaptar uma frutinha. Colocar no faz o quê? saquinho para fazer a brincadeira. Se é Pinta de marrom, importante sei lá. dar um ovinho, então fazer algo que remeta a um ovinho. Se for eu tenho. Coitada da Eva, acho que eu vou fazer isso. Pinta a fruta de marrom, finge que é um chocolate. Co- E come você também. Nossa! Depois Mas ela vai descobrir. A Mas daí minha você segunda começa a comer filha, do que a a mais velha, já cenourinha. curtia chocolate. Porque ela já é 4 anos e meio mais velha. Então, quando foi a Páscoa da minha segunda filha, a gente embalou um batatão num celofane e a gente tem foto dela com uma batata Ela jurando que tava com um super ovo de pra Páscoa. tirar uma foto. Eles não entendem. Não, né? comem. Aí não a gente comem. entende. Eles tem gostam um da brincadeira, hábito. né? Nossa, eu O gostei da ovo ideia e da o batata. brinquedo. Exato, adoram. E aí a gente tem o hábito de ir pra praia, esconder os ovos todos pela casa. Aí e pronto, eles se estiver procurarem. assistindo, acabou com a parte lúdica da Páscoa Acabou. pra criança. Não deixa as crianças Só assistir essa parte. E aí cada um da família dá. Então cada criança ganha, tipo, 6 ovos. Viu? A Maria ganhou 6 ovos, eu que comi, óbvio. Porque Imagina. Super come, tranquilo. Em casa eu não gente, tenho esse come. problema. A gente Isso, gosta. e além de tudo, ela só come o chocolate bendito. Mas eles não comem. A brincadeira dela O que era ela quer? segurar e Ovo agarrar. de Páscoa, 500 todos- gramas. Imagina? Fica o salário, filha. Puxa, gente, pessoal, vamos pedir aí o adiantamento do 13º pra dar o presente Comprar pra o ovo Maria? de Páscoa da Maria. Mas na linha dos chocolates, para as crianças que já fizeram 2 anos, os chocolates 70% Sim. ou mais Mas é o quanto mais indicado. mais tempo eu demorar pra oferecer. Com certeza melhor. Ele Com sempre- certeza. E você segura bem, né, a primeira filha? Eu segurei a minha até os 3 anos. Sem tomar nada de refrigerante, nada de açúcar, nada, nada, assim, nada, aos nada. 3? É inevitável Até os que 3. vai na casa do amiguinho e vai ter, que vai ver na escola, que vai ver. Aí quando começou a ir em festa, agora Mas mais nova é mais difícil, né? A Porque minha já ia- primeira, eu consegui segurar até 6, 7 anos o refrigerante. Jura? Ah, não. Eu consegui até 3. Mas não toma refrigerante em casa. Então. Mas tudo bem. Tem Vamos lá. isso, eu também não tomo. E técnicas, Eu assim, não tomo. eu já ouvi falar muito, Carla, de tipo BLW, várias técnicas, né? Então, onde que a mãe pode, talvez, buscar? O seu Instagram também tem muito conteúdo sobre essa questão da introdução, ou Fala como qual que é lidar o seu com as Instagram. dificuldades. Conta pra gente. Eu sei que vai estar aqui na tela, mas fala também. O meu é Pra quem tá ouvindo. _Carla Deliberato. Tá. No meu Instagram, eu não defendo nenhuma linha. Ai, a mãe que dá papinha, a mãe que faz BLW. O que tem que ser importante é uma
alimentação participativa. Tá bom. Ah, eu prefiro o papinha porque eu tenho uma insegurança. No BLW eu acho que vai se engasgar. Não tem problema. Mas então faz a papinha separada por sabor. Então coloca aqui. Então você faria uma sopa com batata, frango e feijão, por exemplo. Coloca separado por sabor na forma de papinha, porque a criança já vai refinando o paladar. Certo. Então, não sou eu vou defender isso. Não, é importante a interação. E nada é 100%, né? Tem vezes que você vai ter que dar tem vezes que você vai ter que fazer de uma outra maneira. Não, e a rotina também é importante, né? Ter aquele horário, sei lá, né? Pra comer um lanchinho, pra comer um almoço, e ver a gente comendo também, eu acho que é bem importante. Não, isso é fundamental. Mas tem criança, por Porque senão exemplo... ela só come, não vê você comendo nunca, ela vai falar, e aí? Tem mãe que fala assim, que chega pra mim e fala assim, Carla, eu sei que a papinha, a criança não descobre o que ela tá comendo, porque tá tudo unificado. Então, eu não queria que meu filho tivesse dificuldade alimentar, então eu fiz BLW, só que ele nem pega. Não leva na boca. Porque o problema tá antes disso, tá naquela conexão mão-boca. Então, não deu certo o BLW, mas não é a abordagem, é que a criança não tem essa habilidade. E o que é a abordagem BLW? É uma abordagem que você não começa a introdução alimentar com a papinha batida, amassada. Você já dá o alimento natural. Ah, tá bom. Então você dá o pedacinho de batata, o pedaço de banana. Eu confesso que eu dou uma misturada. A Eva come papinha. E, por exemplo, a gente foi na churrascaria, eu dei brócolis na mão dela, ela ficou Você brincando. faz a participativa, a introdução alimentar Eu dei participativa, beterraba, que ela você ficou- mescla. Sujou a toalha inteira da churrascaria, mas... Eu gosto Melancia. muito mais dessa abordagem do que de uma só. Em casa, eu dou papinha, dou amassadinho e dou também banana na mão. Ótimo. Mas, às vezes, eu tô no lugar, dou o que tenho pra comer ou levo uma papinha. Eu vou misturando um pouco. E é isso. Eu acho que a gente vai ter que chamar a Carla de novo. O menino ali falou que já acabou. Eu tô já achando passou, ó, faz que um tem tempo. muita coisa Eu pra gente falei, dava pra conversar falar ainda, 3 horas desculpa. aqui ou mais. Rô, vamos falar aqui da cesta, o que tem aqui? É só introdução alimentar? Você quer falar os produtos Só que tem? produtos de introdução alimentar. Então tem pratinho, copinho, colherinha. Alguns itens que a doutora Carla apresentou. Eu vou colocar na listagem. E legal. qual que é a palavra, gente? E aí? Qual que é a nossa palavra? Alimentação. Alimentação. Isso, então... Comenta aí. Só vai valer quem postar a palavra Alimentação. alimentação Quantas vezes vocês quiserem. na foto oficial. Isso. Tá bom? A gente vai passar as regrinhas no Instagram. E Pode sigam a replicar doutora Carla, também que vocês vão a- aprender muita coisa. Não, porque a gente vai colocar foto do kit. Então, replica a foto do kit, coloca a palavra alimentação, marca os amigos e boa sorte. É isso. Gente, qualquer Certo. dúvida, chama a Doutora, doutora. obrigada. Foi prazer muito estar bom. aqui. Nossa, Obrigada, foi Nossa, amei. ótimo. É que Adoro nosso falar tempo disso. Eu fico acabou. falando. Eu amei. Eu já vou usar tudo isso que eu nem tava lá em casa parado. Vai usar até com as amigas. Vou lá comer na casa dela. Eu tenho uma amiga, hoje, na minha idade e tudo mais, que ela só come omelete. Olha que delícia. Ela Então, não ela come deve- carne, ela não come nada. Nada. Mas aí ela deve Ela não preparar come. de formas diferentes. Não, nada a ver? Não, ela Ela não cresceu enjoou, não? assim. Não enjoou, porque é a única coisa que ela come, gente. Porque ela não... Ela não gostava come das os outros alimentos, não. E adulto. Difícil, né, Viu, gente? gente? O problema pode Vamos ir até refletir nessa aí, pra não ter um problema na fase